Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marinho, esse é o programa Vida de Bicho e hoje a gente vai trazer aí 3 assuntos interessantes para vocês. Nós vamos mostrar alguns filhotinhos de coruja suindara que chegaram para a gente aqui nessa semana, aqui na instituição que a gente está cuidando, bem pequenininhos, bem debilitados, mas a gente tem certeza que vai ter aí resultados espetaculares na reabilitação dessas aves. Vou mostrar também um outro assunto interessante, que é a aquisição de animais silvestres, não só aqui no Brasil, como também animais silvestres de outros países, e que depois a pessoa não quer mais, porque achava que ia ficar sempre pequeno, sempre inofensivo, e no final da história viu que se transformou num animal grande e às vezes, dependendo da espécie, animais até que oferecem risco para as pessoas que se colocam como donos desses animais. Então a gente vai mostrar também o que a gente vai fazer com essas serpentes que chegaram, né, com essas cobrinhas que chegaram, inclusive veio até a mãe, o pai, a família toda, uma família toda de serpente, o que a gente vai fazer e quais são aí a perspectiva desses animais futuras para ver para onde que vai ser encaminhado e o que a gente tem feito com eles. Mas antes, vocês lembram do programa anterior que a gente estava mostrando os filhotes de tamanduá, né? Tanto o tamanduá bandeira como o tamanduá mirim, que é o famoso tamanduá de colete, que tem bastante aqui na região. Nós mostramos eles se alimentando, estava no meu colo, no colo da Natália, era filhotinho, pequenininho, enfim. Depois disso pegamos aí um período de férias do programa e agora chegou aquele grande momento, que é aquele momento da soltura, né? Que a gente não pode ficar segurando por muito tempo esses animais aqui no CRAS da APAS. Então aí passaram aí aproximadamente uns 2 meses e meio mais ou menos. Ela já ganhou peso, já ganhou tamanho, já se alimenta sozinho, já não quer contato mais com o ser humano, né? Porque o ser humano que antes para ela era sinônimo de alimentação, agora na verdade a gente deixa sempre eles de cantinho, só dá o alimento, observa de longe, sem muito contato manual, para quando for solto na natureza, eles não encontrar o ser humano e associar a comida e ir atrás. Então agora ela já está ali, né, inclusive dormindo, né? Para quem não sabe, o tamanduá, tanto o mirim quanto o bandeira, eles dormem o dia todo, né? E só são ativos à noite. Então ele já está separado nessa gaiola aqui, já se alimentou hoje, por isso que ela está dormindo. E aí no período da noite, ali por volta das 10h30, 11 horas, que é um período legal, se chover essa noite é melhor ainda, porque quando chove encharca o chão, os insetos acabam saindo, né, do solo encharcado e eles acabam caçando, né, se alimentando de alguns insetos. Então a gente vai aproveitar essa noite, se ainda tiver com chuva é melhor ainda, para fazer a soltura num local mais seguro. E depois, é claro, a gente coloca ali, né, na nuquinha, né, o veterinário coloca um microchip. E se algum dia aparecer um outro tamanduá, a gente tem um transponderzinho que coloca ali perto da nuca, né, onde foi colocado o microchip, para ver se é o mesmo animal. Isso para poder monitorar. Até porque eles não têm condições de colocar uma coleira de identificação, porque não tem pescoço. Então a gente não consegue identificá-lo com coleira e nem brinco. Então vai ser solta essa noite. Ela já não quer mais contato com seres humanos, a gente já está há algum tempo deixando ela isolada no viveiro, né? E eu acho que a chance de sobrevivência dela é muito boa, né? Ela já sabe caçar, ela sabe se alimentar. Já foi oferecido para ela alguns insetos, já sempre deixamos ela no chão com o objetivo de fazer o buraco, de procurar, então ela sabe procurar alimentação. Então acredito que o sucesso na soltura vai ser muito bom. E só para, né, como foi falado no outro programa, eles crescem muito rápido, realmente são assim. Isso porque no meio natural eles precisam ter esse crescimento acelerado para não ser vítima fácil, né? Porque se ficar sempre pequeno, sempre filhote, sempre dependente, vai virar comida, com certeza. E no caso dos tamanduás, principalmente o mirim, o crescimento é mais acelerado ainda, porque eles vivem em torno de 4 anos e meio, é o tempo total de vida deles. Então por isso que quando eles estão ali com 6 meses, praticamente eles já têm o tamanho de um adulto. As unhas do adulto, o comprimento do focinho do adulto e o peso corporal também do adulto. Então é interessante a gente mostrar isso aí, porque é aquele feedback do tratamento, né? Então mostramos primeiramente a chegada, né, o que foi feito, o que está fazendo na ocasião e já a soltura agora, que esse aí
é o principal motivo da APAS existir. É cuidar do animal, devolvê-lo para a natureza, para a perpetuação da espécie. E uma dica para você que de repente se depara com um animalzinho desse em cima de uma árvore, na sua casa, na sua chácara, no sítio, ou às vezes vê ele perdido na cidade, no meio da cerca elétrica, andando por cima do muro, numa grade, né, de uma residência. O que eu faço? Se eu encontrar, qual é o procedimento? Primeira coisa, prender os cachorros. Porque o cachorro geralmente acaba afugentando e ao invés dele descer, ele acaba subindo mais. Isso numa árvore, em cima da residência, enfim. Retirar o cachorro, até porque se ele cair no chão, ele pode ou machucar o cachorro com as suas unhas, ou o cachorro acabar ferindo ele também. Então, o que sempre acontece, que chega aqui pra gente, que às vezes a polícia ambiental de todo o interior do estado, às vezes acaba trazendo pra gente esses animais, em qual situação? De dia eles estão dormindo. E eles têm um sono bem profundo, eles gostam de dormir mesmo. Então, às vezes, cutuca com um pedacinho de pau, cabinho de vassoura, às vezes o cachorro está latindo e ele não se movimenta. E a pessoa acha, às vezes, que ele está doente, que ele está debilitado, atropelado, mas na verdade ele só está dormindo. Ou às vezes, quando acha o filhotinho bem pequenininho, acha que está abandonado, mas não é. É que no caso do tamanduá mirim, diferente do tamanduá bandeira, que leva o filhotinho preso nas costas, o mirim não leva o filhote preso nas costas. Então ele deixa o filhotinho num cantinho, próximo a uma árvore, algum lugar, sai procurar alimentação e depois vem amamentar e o filhotinho anda junto com a mãe. A mãe às vezes segura ele no peito e acaba saindo com ele e fica num lugar mais seguro. E a pessoa acaba encontrando esse filhotinho num cantinho, no pé de uma árvore, perto de algum arbusto, e acaba pegando achando que ele está debilitado. O ideal é deixar ele lá e ficar observando por algumas horas ou de um dia para o outro, porque geralmente a mãe desce de onde ela está, pega ele e acaba levando ele embora. Mas no caso do adulto, não manuseie, não pega, o acidente com ele é grave, essas unhas não tem como cortar a ponta delas, né? Se cortar dá hemorragia, então são unhas que estão sempre bem afiada e a força de aperto é muito grande, que pode ter ferimentos graves com o aperto da unha de um desses bichinhos. Então, se você encontrar com eles, seja filhote, seja adulto, deixa ele naquele lugar, prende o cachorro e liga para uma autoridade competente. Onde tiver o corpo de bombeiro, liga para o 93. Na dúvida, liga o 90, uma viatura de repente da área pode estar ali presente e acabar acionando a polícia ambiental. Cidade que tem polícia ambiental, acione a polícia ambiental, ou na impossibilidade de nenhum desses órgãos, todo município tem, né, a grande maioria que não for distrito, mas mesmo sendo distrito ainda tem Secretaria de Meio Ambiente do município. Aciona lá a prefeitura, eles vão até aquele local, aciona as autoridades, ou captura ele de uma forma mais adequada, ou encaminha para um centro, pode ser até aqui para a APAS ou para qualquer outro lugar que recebe, uma universidade, é feita uma avaliação, mas geralmente 90% dos casos são casos de soltura, que é isso que a gente vai fazer hoje. E acaba devolvendo aí para a natureza, perpetuando a espécie, mantendo um equilíbrio ecológico e não retirando esses animais de onde eles nunca deveriam ter saído, que é do meio natural. Pessoal, vou mostrar para vocês agora uma ocorrência que chegou para a gente essa semana. É legal, mas é triste também, porque esses animaizinhos aqui, essas aves, elas estavam em um local bem complicado, né, com bastante acesso de pessoas e bem vulneráveis. E nessa movimentação de máquinas naquele local ali na cidade de Cruzália, a mãe e o pai acabou indo embora e acabou deixando esses filhotinhos para trás. Então a gente está cuidando agora artificialmente, fazendo o papel do pai e da mãe, que seria dar alimentação de forma forçada para esses filhotinhos de coruja. E assim, a gente fica feliz em saber ainda que tem, né, esse tipo de coruja aqui na região, que é a coruja branca, coruja suindara, mas triste porque são 4, né, quase 6, vocês vão entender por quê, de 4 a 6 filhotinhos que vão ficar perdidos e vão ter que ser tratados artificialmente, que a alimentação vai ter que ser forçada, né, porque eles não vão se alimentar como o pai e a mãe faria no meio natural, e utilizando também a alimentação correta, né, que no caso são roedores. Uma vez que a mãe e o pai chegam a caçar numa noite, às vezes até 6 a 8 ratos toda noite para tratar dos filhotes. Então é uma ave que contribui inclusive com o equilíbrio ecológico aí de algumas pragas, né, como os roedores, por exemplo. Então assim, é complicado porque eles vão ter que passar por cativeiro, aguardar
eles têm o tamanho suficiente, colocar no viveiro para eles poderem aprender a voar, criar massa muscular, tudo isso aí é muito demorado. Enquanto isso, a gente vai tratando e geralmente numa ninhada aí de 3, 4, 5, que a gente consegue devolver para a natureza no máximo 2 ou 3. Sempre a gente perde 1 ou 2 filhotes. E a alimentação, né, é bem complicada, então para a gente analisar aqui o tamanho do bichinho, né, eles estão embaixo do aquecedor. Esse aqui, ó, é o maiorzinho da turma, né? É o irmãozinho maior, é a coisinha mais feinha, mas também mais bonitinha do mundo, né? Já é bravinho, já, olha lá, já quer comida, exige comida. Então nós temos o maior, aí nós temos aqui um tamanho intermediário, né? Um pouquinho menorzinho, ó, mas bem ativo também, estão se alimentando bem. Um menor ainda e o outro menorzinho ainda. E ainda como se não bastasse, mais 2 que ainda é menorzinho ainda, que está dentro do ovo aqui no aquecedor. Eu só coloquei aqui para mostrar, mas já vou devolver eles para o aquecedor para ver se a gente consegue tirar daqui mais 2 filhotes, que para a gente o que interessa é isso aqui, né? É a perpetuação da espécie. Então com isso aí eles vão voltar para a chocadeira, só tirei para mostrar, tudo isso aqui estava no ninho. Realmente é assim que acontece, a mãe vai tratando dos maiores primeiro e os menorzinhos vai ficando para trás, né? Que é um controle natural. E 2 ovos aqui que está em fase de choco, né, que a gente chama, que provavelmente vai nascer mais 2 filhotinhos, assim a gente espera. Então para tratar, todo dia é o mesmo procedimento, né, de 2 em 2 horas, pega lá o pedacinho de carne e oferece. Os maiorzinhos já come sozinho, ó. Olha lá, já está bem fácil de tratar deles. O segundo filhotinho aqui também a gente já consegue tratar fácil, ó, porque ele já entende, né? Ah, esse aqui já está beliscando o dedo querendo mais. E aí a gente vai chegando no menorzinho. Infelizmente o menorzinho está bem complicada a situação dele, porque ele é muito pequenininho. Então a gente está com cuidado mais especial com o filhotinho menor, porque praticamente ele saiu do ovo há poucos dias, né? Então a gente tem que ir estimulando ele, na verdade ele está mais dormindo agora, né? Não está querendo tanta comida. E se ele não comer, aí a gente tem que passar uma sondinha, né? Olha lá, os outros já estão comendo sossegado. Passar uma sondinha para poder ajudar ele nessa deglutição dele, porque ele é muito pequeno, os músculos dele aqui ainda não está preparado para se alimentar sozinho. Então na verdade eu só peguei eles aqui para mostrar como que é feita a alimentação. Eu vou voltar eles para o aquecedor, não está na hora de comer ainda, foi só para mostrar. E a gente espera fazer uma nova matéria colocando esses animaizinhos aqui, essas aves, né, para devolução na natureza. Isso vai levar em torno aí de 5 ou 6 meses até eles estarem totalmente empenados, e pelo menos mais uns 4 meses para a gente poder devolver ele na natureza. Então todo esse processo vai levar em torno aí de 1 ano. E nesse caso aqui foi feita a forma correta do resgate do animal. Alguém encontrou, viu que eles estavam abandonados, ao invés de tirar do ninho e jogar para um gato comer ou abandonar eles à própria sorte, ligaram para as autoridades, no caso ligaram para a Polícia Ambiental, que foi até o local, retirou eles de lá, daquele ninho, destinou para APAS, e a gente continua esse trabalho. Então quando você encontrar, o ideal é isso aí, não tentar fazer em casa, porque de repente nessa tentativa de ajudar acaba atrapalhando o tratamento. E quanto mais tempo demorar para reabilitá-los, para devolver para a natureza, mais eles vão ficando dependentes de cativeiro. Então encontrou o animalzinho na tua cidade, liga 190 para a Polícia Militar, 193 para o Corpo de Bombeiro, ou às vezes para a Polícia Ambiental da região, ou às vezes encaminha para a sua Secretaria de Meio Ambiente do município, que aí eles fazem a destinação mais correta, chegando aqui. Quanto menor tempo chegar aqui para a gente cuidar, o maior o sucesso depois na hora da soltura e do monitoramento depois que fizer essa soltura em área natural. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês no programa de hoje é com relação àqueles animais que são adquiridos de forma legal, comprado com nota fiscal, num pet shop credenciado, né, como deve ser. Mas a pessoa que compra o animal às vezes não tem noção do que esse animal vai se transformar futuramente.
Então acaba causando alguns problemas. Então o pessoal às vezes que compra uma iguana não sabe que ela pode arranhar o olho, né? Já tem relatos de corte no olho, na retina da unha, né? Da unha do dedão da iguana em crianças, né? Porque a pessoa leva a iguana às vezes pendurada no ombro e por algum motivo ela se assusta e sai correndo e acaba machucando, ferindo o olho, por exemplo, né? Machucando o olho, inclusive com um acidente grave, cegueira até. Às vezes compra uma tartaruga e achando que aquela tartaruga ela vai ficar pequenininha no aquário, sempre aquela coisinha miudinha, e na verdade ela fica gigante, né? Porque a tartaruga de água, elas crescem bastante e rápido, e às vezes o aquário é pequeno e a pessoa não quer e acaba querendo jogar em qualquer lugar, às vezes numa represa, achando que está fazendo bem e na verdade não pode. É crime também você soltar um animal de um outro país aqui no Brasil, isso é proibido por lei. Ou às vezes comprando, por exemplo, como acontece em São Paulo, que vende algumas aranhas, escorpiões, né? Escorpião imperador, que vem da África. Às vezes compra uma salamandra, né? Às vezes compra algumas cobras, como jiboia, pitons, e não se dá conta que a piton é a maior cobra do mundo, em que 4, 5 anos ela está com mais de 7 metros de comprimento, 6 metros. Ou às vezes compra cobras menores, né? Como as corn snake, por exemplo. Só que não sabe que ela cria com facilidade em cativeiro e também que elas são bem agressivas, né? Então quando começa a morder a pessoa, aí acaba querendo, a pessoa querendo se desfazer daquele animal. E aí acaba chegando, às vezes, vem aqui para a APAS para a gente dar continuidade. São animais que não podem ser devolvidos à natureza, mas que eles têm um papel fundamental aqui na questão da educação ambiental. E recebemos recentemente uma família de corn snakes, né? A famosa cobra do milho, que vem dos Estados Unidos. Então recebemos alguns filhotinhos aqui, ó, que estão sendo tratados, né? Vou até ver se eu consigo pegar todas elas já de uma vez só, para não ter que pegar uma a uma. Colocamos aqui numa caixinha, né? Numa casinha plástica, porque elas adoram ficar em locais fechados, né? Então fizemos aqui uma Minha Casa Minha Vida de cobra. Olha, são filhotinhos que no começo a gente até consegue manuseá-los, porque são pequenininhos, bonitinhos, de cor diferente, olhinho vermelho, mas depois acaba ficando grande e agressiva, né? E aí agora é uma situação complicada, porque a gente vai ter que criá-los, né, aqui em cativeiro. Esses daqui é mais complicado ainda, porque nesse período agora a gente tem que fazer a alimentação forçada. Deixa eu começar a colocar elas dentro da casinha ali, para elas não cair fora aqui da mesa de procedimentos. E aí a gente acaba agora tendo que cuidar delas durante toda a vida, sem poder devolvê-las para a natureza, até porque não tem nem condições da gente devolver ela lá para os Estados Unidos, que é o local de origem delas, né? E tem que ser feita a alimentação como estava sendo feito com as corujinhas agora há pouco, alimentação forçada. Você tem que pegar o filhote, abrir a boquinha dela e colocar a comida na boca. Só que isso aí às vezes acaba ferindo, né? Pode machucar. Então é uma situação complicada. Por isso que quando alguém pergunta pra gente, que animal que eu poderia ter na minha casa para poder cuidar lá, porque eu gosto de animal, é o que a gente sempre orienta: gato e cachorro. É o melhor animal para pet, de fácil manuseio, amigo da família, né? Faz parte, inclusive, com o tempo da rotina da família, conhece, obedece, é adestrável. No caso desses animais, apesar de ser considerado animal de pet, né? Bicho exótico, bicho que pode criar em casa, mas eles são animais selvagens e em um determinado momento eles podem acabar mordendo a gente. No caso dessas daqui, tudo bem, são bonitinhas, né? Filhotes, pequenos. Mas agora eu vou mostrar a mamãe e o papai, que ainda não chegou no tamanho máximo, né? Eles vão até crescer mais do que isso. E que a gente tem que ter um certo cuidado no manuseio, porque a gente não pode esquecer que isso aqui são serpentes, né? Cobra, serpente é a mesma coisa. Cobra é o nome dado pelo índio aqui no Brasil. Mas olha o bolinho de cobra aqui escondido dentro do potinho. Então isso aqui, ó, por exemplo, já fizeram, né? Aqui o cocô, porque elas estão se alimentando bem, então já estão aptas a comer de novo. Elas são criadas na mão, né? A pessoa que criava ela tinha ela solta na casa, mas como o objetivo da APAS é ficar manuseando o menos possível, elas já estão começando a ficar meio que selvagens. Então a gente já tem que ficar meio esperto com elas, porque elas já podem morder a gente, né? Então olha aqui, aquele bichinho bonitinho, tranquilo, né?
calmo, já acaba se transformando num bichão desse tamanho aqui, e que se a gente marcar, claro, com certeza eles vão morder. Então aqui é o pai, né, o mais marrom, e essa mais cor-de-rosa aqui é a fêmea, né? Então a gente tem que manusear sempre com cuidado. É que essas aqui, na verdade, são nascidas em cativeiro, mas nunca a gente deve levar a mão próximo à boca, porque elas podem confundir a luva com um rato branco e acabar machucando. Na verdade, elas não gostam muito de luz, né? Por isso que ela está tentando procurar aqui, ó. Se eu colocar a casinha dela de novo aqui no lugar, quer ver? Vou colocar a toquinha dela. Olha lá, certamente, olha lá, ela já vai entrar na toquinha, olha lá, e já vai para dentro da toca e vai ficar escondidinha aqui, ó. Olha lá. Essa aqui, na verdade, que é a albina, né? Ela tem um olho vermelho. Se a gente for observar bem próximo aqui, ó, o olho dela, a gente vai ver que ela vai trocar de pele. Por isso que ela está sem brilho, ela está opaca, né? Então, olha lá, o olhinho dela, ela vai trocar a escama, né? Vai trocar a pele toda, começando aqui pela parte da boca, e troca inclusive a lente do olho, né? Porque cobra não pisca. Então, quando ela solta a pele, ela solta a lente do olho, e aí aparece uma lente nova que está por baixo dessa aqui, e aí ela acaba olha lá, já vai embora também para dentro da toca. Não foi adestrada, morre de cócega como todas as cobras, ó. O que é o veneno da cobra? O veneno da cobra nada mais é que a saliva dela. Então elas têm duas bolsas, né, de saliva na lateral aqui da cabeça, logo atrás do olho. Então, assim, existem as serpentes que são peçonhentas, existem as serpentes que são venenosas. Tem umas que têm o veneno, né, uma potência muito grande, que é com a saliva, uma potência de digestão muito grande, que é o caso das jiboias, salamantas, sucuri, caninana. São cobras que não têm condições de injetar o veneno, mas ela possui uma grande quantidade de saliva. E à medida que ela vai mordendo o ratinho e vai engolindo, ela vai jogando saliva nas costas do ratinho. O que vai acontecer? Vai apodrecer o rato dali 7 dias. A função é fazer a digestão. E tem as peçonhentas, né? Cascavel, jararaca, coral, que ela já tira a presa para fora, injeta o veneno, espera o bichinho morrer, aí ela vem e pega o bicho já morto, né, ou morrendo, para não ter muito desgaste em lutar com o animal. Então, essas são consideradas peçonhentas. A potência da saliva é maior porque ela tem que morder, injetar o veneno e imobilizar o bichinho. Então, para imobilizar, ela precisa do veneno, né, dessa saliva mais tóxica. Por outro lado, se uma jiboia, ou uma corn snake dessa, ou uma cobra rateira, ou uma salamanta, ou até uma sucuri morder o ser humano, aquilo vai ficar sangrando durante 50 minutos, sem parar. Ou seja, na saliva desses animais tem ação anticoagulante. Não deixa o sangue coagular, não deixa o sangue aglutinar, não deixa o sangue formar aquele cristalzinho igual uma açuquinha. Quando a gente fura aquele açúcar cristal que aparece no ferimento, que, né, que a gente até bate assim e sai como se fosse um açúcar cristal, não vai acontecer aquilo, porque a saliva dela tem uma ação hemorrágica. Então, por isso que a gente orienta que nunca tenha contato manual com esses animais. A gente faz aqui porque a gente trabalha, tem que pesar para ver se estão ganhando peso, auxiliar quando a pele está enroscada. Às vezes na hora da alimentação você tem que se aproximar a mão para servir a comida, porque você tem que fazer a comida se mexer. Mas em casa não faça isso. É uma orientação errada. Crianças e adolescentes, até o adulto mesmo, que não conhece o animal, que não tem proximidade com esses animais e não conhece a espécie, eu aconselho. Nunca, em hipótese alguma, pega na mão igual eu fiz. É que aqui a gente só faz isso por causa do tratamento diário delas, que precisa fazer alimentação forçada e tudo mais. Fora isso, a gente aconselha não pegar. Agora, com relação se é peçonhenta ou não, considera-se como se todas fossem venenosas, porque umas têm uma potência um pouco maior de imobilização, são as peçonhentas. E as demais têm uma saliva muito poderosa que às vezes pode não matar o ser humano, mas causa um edema, né, um inchaço, uma ferida, um sangramento, uma hemorragia e até uma necrose, que é a mesma coisa que um apodrecimento da pele onde ela mordeu. E o dano é grande, então a gente aconselha a não manusear. Deixa isso para que a gente faça. Então, se você encontrar um bichinho vermelho, azul, amarelo, coral, uma cor com anéis,
liga para o Corpo de Bombeiros. Liga para o Corpo de Bombeiros que eles fazem a remoção da forma mais adequada e faz a destinação também mais adequada para continuar dando andamento nessa situação até poder ser solto. No caso desses aqui, infelizmente, porque eles são de outros países, eles têm que permanecer na APAS. Então, pessoal, gostaram do programa de hoje? Muito interessante, né? E isso que a gente mostrou para vocês hoje é a rotina nossa. O que muita gente fala assim, puxa vida, que legal, que interessante, para nós aqui é rotineiro. E infelizmente, todos os dias chegam animais, como hoje já chegou. E nas próximas matérias eu posso mostrar para vocês aí outros assuntos de outras espécies, de outros animais interessantes. Se você quiser entrar em contato conosco, é só ligar num desses telefones, fala com o Marinho, fala com a Natália. Se você quiser saber sobre manejo de fauna, movimentação de fauna, questão às vezes de dúvida de febre amarela, uma coisa que todo mundo pergunta, e é sempre bom a gente já finalizar o programa falando, a questão da visitação. O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da APAS é um CRAS, Centro de Reabilitação. Funciona como se fosse um orfanato, um asilo ou um pronto-socorro de animais. E existe uma regulamentação do IBAMA, né, de Brasília, e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que tem algumas categorias de visitação. Então, visitação seria somente para zoológico. No caso da APAS, visitação para CRAS não existe. Então, nós teríamos que mudar toda a categoria. Inclusive, a partir daí, a gente não ia poder mais cuidar de animais feridos. Ou seja, teríamos aqui somente animais de exposição. O que, no momento, para a gente não é interessante transformar isso, porque esses animais ficariam desamparados. Então, muita gente pergunta, como é que eu faço para visitar tal? Infelizmente, por essa categoria da APAS, a gente não pode receber visitação. Visitação seria apenas uma visita técnica, que no momento também está suspensa por causa do surto de febre amarela, né? E às vezes até epidemia de febre amarela aqui no estado de São Paulo. Como a gente possui primatas aqui, então não pode ter contato de seres humanos com primata enquanto esse decreto estadual estiver ativo. Mas se você tiver um animalzinho silvestre na sua casa, como vocês viram agora há pouco tempo, dessas cobrinhas que não quer mais, que achou que não deve mais ter por causa da periculosidade, ou às vezes porque despertou aquele interesse ecológico e devolvê-lo para a natureza, se for silvestre, entre em contato com o órgão ambiental mais próximo, no caso aí a Polícia Ambiental, e faça uma entrega voluntária. Essa entrega voluntária ela tem um objetivo, como uma anistia que não gera multa, de você fazer a devolução para o Estado, e o Estado assume esse animal e dá um melhor andamento possível para a destinação dele, seja para um centro de reabilitação, um zoológico, às vezes até a soltura, que esse é o objetivo maior, devolvê-los à natureza. Então, se você não tiver mais interesse, faça a entrega voluntária na Polícia Ambiental mais próxima ou liga para a gente que a gente orienta como se deve fazer. Se você quiser ser um colaborador dessa causa nobre, né, que é a preservação da biodiversidade brasileira e dos animais, entre em contato conosco também, que você pode estar ajudando aí de alguma forma para a gente melhorar aqui na infraestrutura, na alimentação. Você pode ser um grande parceiro, como a gente já tem grandes parceiros em andamento, e aí a gente pode fazer essa parceria e que com certeza vai resultar em melhor qualidade de vida e também de atendimento aos animais aqui da APAS. E claro, né, embora esse período não é ainda aquele período, mas é sempre bom a gente estar frisando e claro, nunca esquecendo o nosso lema, que para um papagaio te dar o pé, outros 50 deram a vida. Quero contar com vocês para o próximo programa, vou trazer assuntos interessantíssimos aí, tem novidades para chegar aqui na instituição, é muito assunto ao mesmo tempo e muito pouco tempo para a gente falar. E eu conto com vocês para o próximo programa. Até mais!